Quero conversar contigo agora sobre o desânimo e o cristão. Talvez você já tenha passado por muitos momentos de desânimo na sua vida. Infelizmente, essa é uma experiência comum a muitos cristãos. E sobre isso, nós podemos dizer que o desânimo, ele tem uma lógica própria e ela é sempre encolhida. Ele estreita o horizonte até que a única realidade que eu e você conseguimos enxergar seja o tamanho do nosso cansaço, o peso das nossas circunstâncias e a lentidão das nossas orações. João Batista, que esteve na prisão, mandou perguntar se Jesus era mesmo aquele que havia de vir. O mesmo homem que meses antes o apontara como Cordeiro de Deus. O desânimo faz isso com a gente. Ele aperta a visão até que as grandes verdades pareçam distantes e as pequenas dores pareçam definitivas. Não é falta de fé no absoluto, sabe? É fé com o campo de visão estreitado. Mas o Evangelho não anuncia apenas o perdão de pecados. Ele anuncia a irrupção de um reino. Jesus mesmo veio pregando que o reino de Deus estava próximo. Nós vemos isso lá em Marcos 1,15. E que esse reino não é uma ideia que consolamos a nós mesmos, mas antes é um poder que invade a história. É a mesma força que abriu túmulos, restaurou leprosos e silenciou tempestades. O cristão desanimado não está preso a um destino fechado, porque ele foi transladado para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo coloca lá em Colossenses 1,13. E há uma realidade maior operando por baixo das circunstâncias visíveis, como Marcos 4,27 coloca para a gente, como uma semente que cresce enquanto o lavrador dorme. E é aqui que o desânimo encontra o seu antídoto. O reino de Deus é transformador porque age de dentro para fora e do futuro para o presente. Ele não nos pede que reunamos forças para mudar a nós mesmos, mas nos garante que aquele que começou a boa obra há de completá-la. O que hoje parece estagnado está, na verdade, sendo tecido por mãos que não se cansam. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse poder habita no crente. Paulo nos lembra isso lá em Romanos 8,11. De modo que a nossa fraqueza nunca é a palavra final e o nosso cansaço nunca é o fim da história. Por isso, o cristão vive em uma tensão libertadora. O reino já chegou, mas ainda não se consumou. Isso significa que o desânimo ele é real, mas nunca soberano. Podemos ser honestos sobre o ainda não, as batalhas que persistem, as orações que ainda não foram respondidas, os pecados que ainda lutamos, sem sermos consumidos por ele, porque o já nos sustenta. Estamos no meio de uma história que Deus se comprometeu a terminar bem, e o próprio poder que a concluiu já começou a operar em nós. O reino que você espera já começou a operar em você. O desânimo mede a batalha, mas nunca decide a guerra. Uma pergunta para você refletir hoje. Que circunstância tem estreitado a sua visão a ponto de esconder o reino que já opera silenciosamente dentro e ao redor de você? Vamos orar? Pai, quando desanimamos, muitas das vezes os nossos olhos são apertados, a nossa visão é estreitada. Isso nos faz enxergar apenas o nosso cansaço. Portanto, Senhor, abre o nosso horizonte para o teu reino. Lembra-nos de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo já opera em nós e que a obra que começaste não ficará pela metade. Dá-nos força para ser honestos sobre as batalhas que ainda travamos, sem esquecer que a guerra já foi vencida. Sustenta-nos no já
enquanto esperamos o ainda não. Em nome de Jesus Cristo. Amém.